Maior escândalo da arbitragem 2026. Chapecoense assaltada. E Palmeiras, mais uma vez, beneficiado. Caio Jorge fica fora do jogo contra o Fluminense. Se estivesse em campo, o atacante completaria 13 partidas. Flamengo segue interessado no atleta. E mais, clube prepara anúncio do novo técnico do Sub-20. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, que seja uma semana abençoada e que seja o melhor mês de nossas vidas. Tá começando o mês de junho, hein? Hoje, dia 1º, tem a estreia da Copa no dia 11, tem aniversário do Rafla também no dia 11, muita coisa boa acontecendo nesse mês de junho, uma pausa, né, para o Flamengo, uma pausa nos campeonatos nacionais e Libertadores da América, porque vai começar a maior competição de seleções do mundo, sempre de 4 em 4 anos, né? E ontem nós tivemos aí um aperitivo, Brasil 6-2 para cima do Panamá. O Vinícius Júnior, cria da base do Flamengo, precisou de apenas 39 minutos para marcar um golaço de fora da área e dar uma assistência para Casemiro. O segundo tempo foi mais animadinho do Brasil, hein? O Ancelotti mudou quase o time todo, né? Só deixou o Léo Pereira. O único jogador que ele não mexeu foi o Léo Pereira. O resto ele mudou o time todo e a entrada do Lucas Paquetá ali no meio-campo mudou completamente o jogo, né? Paquetá marcou um gol, deu uma assistência, criou 4 grandes chances, dominou o meio-campo ao lado do Danilo, do Botafogo, que também merece um destaque especial. Tem gente pedindo Paquetá e Danilo na seleção, no time principal, hein? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Eu fico imaginando o Danilo jogando no Flamengo, cara, ao lado do Paquetá. Já estão entrosados, hein? Alô, Bap! Alô, Boto! Esse Danilo é bola, hein? Vambora. Olha, e os números da seleção ontem, você tem no Flash Score. Inclusive, o Paquetá recebeu aí a melhor nota, 45 minutos jogados, um gol, uma assistência, 4 grandes chances criadas, 37 de 39 passes certos, 3 de 6 duelos ganhos, nota 9. Rapaz, que loucura, jogou muito aí o Paquetá. Aliás, o Flash Score tem uma página dedicada com vantagens e promoções das casas de apostas que eu vou deixar aqui no link, no comentário fixado, para você aproveitar. Olha, eu costumo deixar esse tipo de assunto para o final do vídeo, mas eu não posso. A gente precisa iniciar falando de Palmeiras 1, Chapecoense 0. O campeonato está manchado. Foi o maior escândalo da arbitragem em 2026. E se a gente não falar, vai passar batido e o Palmeiras vai ganhar esse campeonato brasileiro no apito, né? Porque o único time que reclama é o Flamengo. Mas parece que os outros times agora já estão observando de perto, porque está escancarado, né, o que a arbitragem está fazendo nos jogos do Palmeiras. Eu já vi tricolores reclamando, cruzeirenses reclamando, né, os outros torcedores, né, torcedor de Atlético Paranaense, torcedor do Bahia, todo mundo reclamando aí, porque a arbitragem vem favorecendo o Palmeiras, né? E são favorecimentos aí de todos os jeitos, de todas as formas, coisas que a gente nunca viu antes, né? A gente via assim um jogo ou outro, né? Disfarçava aqui, disfarçava ali. Mas ontem o que nós vimos, o gol legal da Chapecoense, anulado pelo árbitro, depois de ter ido ao VAR, ficou 5 minutos vendo as imagens e os árbitros de vídeo dizendo para ele, gol legal, né? Gol legal, gol legal. E aí eles não sabem mais o que fazer. É impressionante. Com 1000 câmeras ali no campo, o árbitro já tinha dado o gol, validado o gol da Chapecoense, depois voltou atrás e ele começou a brigar com o árbitro de vídeo. O áudio está aí para quem quiser ouvir. A CBF divulgou o áudio desse lance, que foi um escárnio anular o gol da Chapecoense. Parece que o árbitro mudou de ideia assim, do nada, né? Inclusive, a gente tem no áudio uma dupla confirmação do gol. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, o árbitro de campo,
e o VAR, Antônio Lima Cordeiro, concordaram com o gol legal da Chapecoense. Minutos depois, mudou tudo, né? O árbitro, não, eu quero ir no vídeo, eu quero ir ver a imagem. E aí foi esse aqui o diálogo, né? O árbitro de campo. Eu vejo um empurrão nas costas do Danilo, do Murilo, mas para mim a bola não está na disputa dele. Não poderia pegar essa bola. Isso é um ponto. O VAR, é exatamente o que você narrou. Tem um empurrão nas costas do jogador, mas a bola não chegaria para ele. Ponto. Aqui e encerrar aqui, né, o diálogo. Porque os dois concordando que houve um empurrão, mas que a bola não chegaria no Murilo. Na minha opinião, nem empurrão houve. O jogador da Chape coloca as mãos assim nas costas, assim, bem leve, não houve nada de falta de nada. Aí o árbitro, para mim, ele não está na disputa. E aí, após reclamações de atletas do Palmeiras, o Felipe Fernandes de Lima mudou de ideia. Aí o diálogo já foi assim, o árbitro, ó. Estou indo, pedi a imagem para ver. Para mim, essa falta tem impacto. A bola estava em jogo, tira a possibilidade do Murilo disputar a bola. O gol vai ser anulado com reinício de tiro livre direto a favor da defesa. Esse diálogo é um absurdo, viralizou nas redes, está todo mundo aí vendo as imagens, ouvindo os áudios e o campeonato está completamente manchado. E se a gente não fizer nada, isso aqui não é choro, não é grito, não é nada. Isso aqui é uma constatação, isso aqui são fatos, né? São fatos que nós estamos vendo. Ninguém é cego para ver que o Palmeiras está sendo beneficiado. Então, é realmente lamentável ontem, e só não viralizou mais, só até nisso o Palmeiras dá sorte, só não viralizou mais isso porque a seleção estava em campo no Maracanã, né? E aí trouxe todos os holofotes. O Brasil estava nesse momento enfrentando o Panamá no finalzinho do jogo do Palmeiras, que terminou com 64 minutos o segundo tempo. 64 minutos. O tempo de jogo é 45. Né? Com 5 minutos de acréscimo, 50. Se desse 10 minutos, 55 minutos. Por que o jogo foi até os 64 minutos? Loucura, muita loucura o que aconteceu ontem. E não teve, né, nota do Palmeiras, não teve chororô do Abel Ferreira. Aliás, o Abel ontem novamente citou o Flamengo, né? Adiaram o Fla-Flu. E aí, um jogo importante desse, não adiaram. Não adiaram também o jogo do Flamengo contra o Coritiba, Abel. Continua chorando, continua pressionando, né? Todo jogo o Abel fala, o árbitro tem que ter coragem para apitar. E aí já vai pressionando a arbitragem antes da partida começar, né? O último erro escandaloso da arbitragem que beneficiou o Palmeiras foi naquele Palmeiras e São Paulo. E o Ramon Abate Abel foi suspenso aí um monte de dias e agora os árbitros têm medo, né, de fazer isso. O árbitro de vídeo o tempo todo. A decisão é sua, você narrou assim, é isso, é aquilo. Como se estivesse falando, a gente não tem decisão nenhuma, a culpa não é nossa. Tá contigo aí, Felipe, o árbitro de campo. Então, quer dizer, é impressionante, né? O árbitro de vídeo vê diferente do que viram o árbitro do VAR e do AVAR na tela e do próprio árbitro que havia visto em campo um empurrão que tira o zagueiro na disputa. E aí a visão dos especialistas de arbitragem, por exemplo, o PC de Oliveira e a Renata Ruel, cuja análise foi ontem, né, sobre esse jogo, nem empurrão houve no Murilo. O Murilo é um dos melhores zagueiros do Brasil, entre outros motivos, por sustentar duelos físicos no corpo. Ali não há impacto suficiente para uma queda. Toda a revisão parte do princípio de um empurrão, que, mesmo depois de um momento de consenso, foi revisto na maior parte do tempo em câmera lenta. Gol legal. Péssima atuação da arbitragem e todo mundo dizendo aí, os comentaristas de arbitragem, ex-árbitros, todo mundo dizendo que o gol da Chape foi legal. Né? E aí, por final, o Bolaise ainda perde um pênalti, que eu vou te contar uma coisa. Hein? Ô Bolaise, pô, tá de brincadeira, meu filho. Pô, olha aqui, deixa aí nos comentários se você viu, ouviu, tá por dentro dessa situação que aconteceu no jogo ontem do Palmeiras contra a Chapecoense. Se continuar assim, vai perder a graça o Campeonato Brasileiro. Hein? O Flamengo prepara o anúncio do novo técnico, que será apresentado nesta semana, ele que vai assumir a equipe sub-20 rubro-negra
e estava aí comandando o Sub-21 do Al Nassr. Estava trabalhando lá com o Jorge Jesus, rapaz, na Arábia Saudita. O Marcelinho Salazar já tinha confidenciado a pessoas próximas que gostaria de retornar ao Brasil para trabalhar como técnico. Tá aí, chegou a oportunidade, o Flamengo acertou tudo com ele e ele será anunciado nesta semana, essa primeira semana aí de junho. Ele trabalhou no Al Nassr por 5 anos. O Boto gosta bastante do trabalho do Marcelo e o Jorge Jesus deve ter falado assim, ó, esse cara é bom, ele estava lá no meu Sub-21, ele já foi gestor de grupo, já foi diretor executivo e gostaria aí de ter essa oportunidade de trabalhar como técnico aqui no Brasil. Então, vai assumir o Sub-20 no lugar do Bruno Pivetti, que foi demitido. Bom, há uma informação aqui sobre o mercado da bola, mas antes quero lembrar que aqui embaixo, também no link, no comentário fixado, tem tudo sobre o nosso shopping. É o shopping do Rafla que está fazendo o maior sucesso. Você pode adquirir seus produtos sem sair de casa, sem enfrentar fila, apenas com um clique. Entrega em todo o Brasil, são as principais lojas de e-commerce do país. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que se dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados. Então vou deixar o link aqui no comentário fixado. Tem camisa do Mengão da seleção, tem casaco, tem relógio, tá chegando frio aí, tem roupa de frio, tem tudo, agasalho, né? Tem a nova linha de treino do Flamengo, de viagem. Você pode aproveitar tudo isso no Shopping do Rafla e tem também o nosso canal gratuito no WhatsApp com promoções exclusivas todos os dias. Olha, viralizou, hein, gente? Caio Jorge ficou fora do jogo de ontem contra o Fluminense. Até aí tudo normal, né? O problema é que ele tinha 12 jogos. E se entrasse em campo, completaria 13 e não poderia mais atuar no Campeonato Brasileiro por outra equipe do país. Caio Jorge não foi relacionado em meio a um cenário que envolve o mercado de transferências. E aí, o atacante já sabia, né, da possibilidade de completar os 13 jogos. O mesmo aconteceu com o Danilo, volante do Botafogo, ele não completou 13 jogos. Então, são jogadores que podem ser negociados nessa próxima janela, né, e podem disputar aí o Campeonato Brasileiro. 13 jogos é o limite que impediria uma transferência, né, para outro clube da Série A nesta temporada. O Flamengo monitora a situação do jogador, ainda não desistiu porque o Boto quer muito o Caio Jorge. Agora tem aí o aval do Leonardo Jardim, né? O Caio Jorge foi mais feliz na carreira com o Leonardo Jardim como treinador. O Flamengo voltará a carga para esse atacante no meio do ano, nessa janela após a Copa do Mundo. Se vai conseguir contratar, são outros 500. O Flamengo conseguiu chegar a 30 milhões de euros no início do ano, quando o Filipe Luiz ainda era técnico. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, pediu 50 milhões de euros. Acredito que nesse tempo, entre a proposta do Flamengo, a última janela do início do ano, e agora, o Caio Jorge tenha desvalorizado. Porque quase não jogou, teve lesão, perdeu espaço, fez poucos gols, né? Mas aí o Cruzeiro teve uma troca lá no comando técnico. Saiu o Tite, chegou o Arthur Jorge, parece estar acertando a equipe, mas ontem tropeçou em casa. Empatou com o Fluminense em 1-1. Você é a favor de uma possível contratação do Caio Jorge? Deixa aqui nos comentários. O Flamengo coloca como prioridade a contratação de um atacante e vê muito potencial no Caio Jorge. É um jogador que trabalhou com o Leonardo Jardim, já conhece o estilo de jogo, né, e vice-versa, né? O Leonardo Jardim já conhece aí as qualidades do Caio Jorge. O problema é o valor, né? Se o Pedro Lourenço mantiver lá a pedida de 50 milhões de euros, o Flamengo está fora da parada. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Ontem, inclusive, o técnico do Cruzeiro falou sobre essa ausência do Caio Jorge e disse: para acabarmos com qualquer tipo de especulação, nada a ver com o limite de jogos, tem a ver com problema físico. Se vocês viram e sabem, Caio Jorge saiu com uma queixa no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E aqui só joga quem está 100%. Vamos ver, né? Vamos ver se é exatamente isso que o Arthur Jorge falou. Só lembrar aí para o técnico do Cruzeiro que quem controla o jogador, controla a operação. Essa frase não é minha, essa frase é do Marcos Mota, um dos maiores advogados do mundo da bola. Se o Caio Jorge tiver com a cabeça no Flamengo, não adianta, filho. Ninguém consegue segurar. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!